Oi meninas, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live super interessante com o Dr. Guilherme Cravo. A gente vai falar tudo sobre cirurgia plástica. Vocês podem estar enviando as dúvidas de vocês pelos comentários ou pela caixinha de perguntas onde tem uma interrogação ali do lado, para quem quiser mais descrição, que daí eu pergunto de forma anônima. Oi, Dr. Guilherme. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? E por aí, como estão as coisas? Tudo tranquilo, viu? Retomando um pouquinho, depois dessa fase doida aí de Covid, as coisas aqui tranquilizaram um pouquinho, então a cidade tá voltando ativa. Que bom. Obrigada, doutor, por ter aceito o convite de participar da live. Queria que o doutor se apresentasse para as meninas que ainda não o conhecem sobre sua formação, de onde o doutor é. Ah, tá bom. Bom, é um prazer participar aqui com você, mas no que eu puder ajudar a esclarecer as dúvidas, vai ser um prazer. Então, eu fiz minha formação de cirurgia geral em São Paulo, depois eu vim para o Rio e fiz cirurgia plástica no Instituto Ivo Pitangui. E de lá para cá eu venho mantendo minhas atividades entre Rio e Curitiba. Curitiba um pouco menos, agora com a pandemia, então ficou muito difícil viajar e dar atenção para os pacientes como precisa. Então estou concentrando mais aqui no Rio agora. Então eu acabei construindo família aqui no Rio e fiquei por aqui, apesar de ser curitibano. Uhum. E o que levou o doutor a fazer a sua especialização no Rio? No momento, a gente sempre procura a escola mais famosa, né? O ideal, acho que todo mundo pensa nisso e quando você decide partir para alguma área, você sempre vai tentar o melhor lugar para se especializar, para treinar e estudar. Então, no momento, batalhei para entrar na escola do professor Tanguy e acabei ficando. Fiz a residência lá e depois fiquei aqui pelo Rio mesmo. Uhum. Obrigada, doutor. Tô falando que tá dando algum eco, acho que o som tá muito alto Ah, quando eu peraí. falo. Deixa eu colocar o fone de ouvido aqui. Talvez. Vamos ver se agora melhora. Acho que melhorou. Talvez eu tivesse com o alto-falante ligado e isso atrapalhasse um pouquinho. Uhum. Obrigada, doutor. Então, eu vou dar início aqui às perguntas. Perguntaram se é possível fazer a lipo-HD nas coxas. Olha, a lipo-HD, ela é mais tradicional na parte de abdômen e braço, um pouquinho na parte baixa das costas, né? Mas as coxas é uma área até bem delicada para a lipoaspiração no geral, porque é uma pele muito fina e na média, uma parte das mulheres já tem um pouco de celulite e flacidez por causa dessa pele fina. Então, a lipo da coxa sempre tem um resultado limitado. E a lipo-HD nada mais é do que tentar simular a musculatura, fazendo desenhos na gordura, né? É, é possível tentar imitar alguma coisa da musculatura na coxa, mas é uma área limitada. Uhum. Perguntaram para o doutor sobre a hidrolipo. Bom, hidrolipo nada mais é do que uma lipoaspiração. O ponto só é em relação ao marketing. Então, você chama hidrolipo uma lipoaspiração pequena, digamos, realizada em consultório. Não tem diferença nenhuma para a lipo realizada no hospital, no centro cirúrgico, com um anestesista. É feito da mesma forma. A diferença é que no hospital você vai ter o anestesista cuidando da parte de anestesia e no que a gente chama de hidrolipo, feito em consultório, normalmente é só uma anestesia local. Então, é um certo jogo de marketing para tentar dizer um procedimento menor, feito no consultório, e que você faz por partes. Olha, essa semana a gente limpa o seu abdômen, semana que vem a gente limpa metade das costas, na outra semana a gente limpa outra área do seu corpo. Na minha opinião, no final das contas, o paciente acaba gastando a mesma coisa. E eu acho que corre mais riscos. Eu acho que tudo feito no hospital, com o anestesista cuidando, é mais tranquilo. Mas
só uma questão de nome. O procedimento é igual. Perguntaram também se toda lipo causa mancha e depois de quanto tempo essas manchas somem. Olha, essa realmente é difícil, principalmente nas pacientes de pele mais clara, o sangramento que a lipo causa embaixo da pele acaba extravasando, superficializando e determinados tipos de pele vão formar manchas e essas manchas são difíceis de tratar, principalmente nas áreas laterais do abdômen, onde a gente faz a lipoaspiração pela frente e pelas costas e a cânula bate sempre na lateral ali e machuca um pouco mais. Então, nessas áreas é muito comum formar algumas manchas. O segredo é, no pós-operatório inicial, usar bastante pomada, tipo iodóide, com vitamina A, que ajuda a absorver um pouquinho do ferro que acumula na pele, e proteger muito do sol por um bom período, porque senão essas manchas podem se tornar definitivas. E determinados tipos de pele realmente é difícil de tratar. Obrigada. E em relação à prótese de recuperação em 24 horas, o que o doutor acha? Realmente dá para voltar às atividades ou é arriscado? Olha, então, não é nenhuma novidade, né? Tem um cirurgião americano bem tradicional que fez um trabalho grande sobre recuperação em 24 horas. Acho que mais ou menos no início da década de 90 que ele fez esse trabalho. Eu não vejo problemas, eu acho a técnica bacana. Na minha opinião, eu acho um pouco exagerado. Não vejo necessidade de ninguém operar. Todo mundo que vai operar acaba se preparando, não custa tirar uma semana de repouso. Então, eu não oriento as minhas pacientes a tentarem retornar tão rápido às atividades. Prefiro ser um pouquinho mais, olha, não vou nem dizer conservador, porque eu também normalmente libero com uma semana boa parte das atividades para os pacientes que colocam prótese simples. Mas acho assim, um pouco exagerado liberar no mesmo dia, no dia seguinte, para algumas atividades. Mas a técnica é bacana e realmente funciona, pode ser feito. Obrigada. Em relação à prótese por cima ou por baixo do músculo, qual é a indicação dela? Bom, as duas técnicas são muito boas, tá? Eu uso as duas com frequência, faço bastante prótese acima, bastante prótese abaixo do músculo. Eu uso algumas regras que eu fui criando aí ao longo dos anos para definir, mas uso muito alguns parâmetros assim. Próteses pequenas, com frequência, eu uso mais acima do músculo. Próteses grandes, eu já costumo fazer mais abaixo do músculo. Então, pacientes muito magras, também prótese abaixo do músculo. Tá? Esses são alguns fatores. Eu sempre levo em conta a idade da paciente, se ela vai ter filho na sequência. Eu acho que normalmente a prótese abaixo do músculo, ela fica um pouco presa. É uma prótese que não se move. Então, pacientes que têm uma mama de um tamanho médio, por exemplo, que vão colocar prótese, a gente coloca a prótese abaixo do músculo. Se ela tiver uma queda da mama, uma gestação futura, olha, tenho 30 anos, pretendo ter filho aqui nos próximos 2, 3 anos, normalmente eu prefiro colocar acima do músculo. Porque logo após a amamentação, a mama cai bastante e ela fica com um formato estranho, que a prótese fica mais alta e a mama desce um pouco. Então, essas pacientes aí ficam bem chateadas, porque logo termina a amamentação, no período que você está com um filho pequeno, não vai conseguir se submeter a uma cirurgia, tem que cuidar do filho e tal, e fica um formato estranho. Então, nesses casos, por exemplo, eu prefiro prótese acima do músculo, porque a paciente vai ter uma queda, mas a mama vai ficar natural. Mas, a grosso modo, é isso. Pacientes muito magras, normalmente abaixo do músculo, próteses pequenas acima e próteses grandes para baixo do músculo. E também, depois que a paciente tiver o bebê, ela pode colocar abaixo do músculo? Pode, não tem... Em qualquer momento a cirurgia pode ser feita tanto abaixo quanto acima. Mas é que eu digo que normalmente na gestação a mama vai cair. Aí você precisa fazer a cirurgia de mastopexia, né?
Então, o paciente já vai aceitar uma cicatriz e tal. Aí, realmente, dependendo do caso, aí eu vou colocar a prótese abaixo do músculo ou acima. Pacientes muito magras, acaba ficando abaixo. Se for prótese pequena, também às vezes põe acima. Mas esse é o ponto. Quando vai fazer a mastopexia depois de uma gestação, é indiferente o plano. Cada um gosta mais de alguma técnica. Eu normalmente uso as duas e peso o que, que eu acho que vai ser melhor para o paciente, o que, que vai durar mais, o que ela vai gostar, mais artificial, uma prótese mais perceptível, uma prótese mais escondida. Tem que avaliar cada caso e o segredo é identificar a vontade da paciente, que isso acho que é a parte mais difícil. Entender exatamente o que, que cada paciente quer. Resultado mais natural, resultado mais artificial. Essa é a parte que a gente tenta gastar mais tempo na consulta. Uhum, obrigada. Em relação para retirada de celulites, existe alguma cirurgia específica para tirar as celulites das coxas e do bumbum? Olha, esse é um tema difícil. Olha, as mulheres no geral sofrem e a gente tem um arsenal muito grande porque nada é 100%. Quando tem algo que resolva, normalmente você tem aquela opção que resolve e pronto. Como a gente não tem milhares de coisas. Falando em cirurgia, assim, o que tem mais próximo para tirar a celulite da coxa é o que a gente chama de subcisão. Então, que é descolar um pouquinho a pele da gordura logo abaixo, que é onde se forma a irregularidade da celulite, né? E realmente, cirurgicamente, não tem grandes opções. Normalmente, o que a gente faz associa um pouco de Sculptra, esses tratamentos com ultraformix, aí já é tratamento mais estético, digamos, né? Mas essas são as melhores opções hoje. Mas realmente é um tema limitado. O paciente tem que fazer tudo junto para ter um resultado, assim, vamos dizer, chegando no razoável. Não tem E jeito. e o Ultraformer, ele dói? Ou não é um procedimento que Olha, causa dor? eu te confesso que eu não tenho muita experiência. Eu normalmente mando para as minhas amigas dermatologistas. Quando o paciente me pede, eu acabo encaminhando para elas. Eu não faço tratamento de outra forma. Então, não vou nem te responder direito isso aí. Uhum. Perguntaram sobre abdominoplastia. Quantos dias após podem ter relações? Eu costumo liberar a relação sexual em torno de 15 dias, mais ou menos. Não vejo problemas até de antecipar um pouquinho, mas acho 15 dias um período que está bem tranquilo, mesmo porque no período muito inicial, a paciente também nem está com tanta disposição assim, né? Aí com 15 dias já está num período mais tranquilo, a cicatrização já evoluiu bem, e aí eu libero a relação sexual. Uhum. Obrigada. Pacientes muito magros que têm só aquela pochetinha, qual que é o melhor procedimento? Olha, esse é onde a gente vive um dilema. Se ela não tiver nenhuma flacidez de pele, ou pouca, é a lipoaspiração, né? O problema é quando ela tem um pouco de flacidez e não entende que isso vai piorar um pouco. Então aí, realmente, quando a gente fica em desespero aqui no consultório para tentar explicar, olha, a gente só fizer uma lipo, essa flacidez vai piorar um pouquinho. Aí tem alternativas, às vezes, quando a paciente já teve um filho por parto cesariano, aí retirar um pouquinho de pele, quando é essa flacidez abaixo do umbigo, dá para resolver retirando um pouco de pele, aumentando a cicatriz da cesariana. Essa seria a melhor alternativa aí para quem tem flacidez. Uhum. É, Aqui tem uma paciente que ela é bariátrica, ela vai fazer uma cirurgia plástica e ela tem pouca gordura. Ela quer saber se vale a pena enxertar no bumbum. Vale, olha, essa parte de enxertia de gordura realmente é um dos grandes avanços aí da cirurgia plástica. A gente usa para rejuvenescimento facial, para aumento de glúteo, para tratamento de outras irregularidades pelo corpo. É, O detalhe é esse, tem que ter uma quantidade razoável de gordura para poder enxertar, né? Hoje em dia tem algumas pacientes exageradamente magras que é difícil mesmo, porque ó, você não consegue tirar
gordura. O uso de hormônio das mulheres hoje, o corpo seca e perde toda a gordura. Mas vale a pena. Na média, todos os pacientes têm um pouquinho e se ela precisa aumentar o bumbum, acho a melhor alternativa. Assim. Uhum. Em relação à abdominoplastia versus renúvio. Olha, esse é um tema bem controverso do momento aí. Essa semana passada, eu peguei até duas pacientes um pouco chateadas com o resultado do Renúvel. Eu não acho que substitui. Eu confesso que a minha experiência, conversando com os meus colegas que começaram a fazer, e de alguns pacientes que eu atendi, até por acaso duas pacientes minhas que fizeram lipoaspiração com Renúvel, que eu tive a oportunidade de bater um papo com elas mais a fundo para saber do resultado, não fui eu que fiz. Particularmente eu acho que não substitui de forma alguma. Tá? Quem tem uma flacidez a ponto de fazer uma abdominoplastia, não tem possibilidade de resolver com o Renúvel. Tá? Do que eu vi de resultado dessas duas pacientes, elas não fariam uma troca por uma. Elas não precisavam de uma abdominoplastia, mas não faria essa troca. Eu acho que oferecer o paciente fazer Renúvel no lugar de uma abdominoplastia, eu acho que os pacientes ficariam muito chateados com o resultado. Porque quem está disposto a fazer uma cirurgia, que é um resultado bastante intenso. O paciente que, digamos, tem a necessidade de uma abdominoplastia, ele se submeter a uma lipoaspiração com Renúvel para resolver o problema, vai ficar distante do que ele está imaginando. Eu acredito. Mas, como eu falei, eu não usei em pacientes meus ainda. Só o que eu discuto com os meus amigos, que eu costumo dizer, assim, eu não gosto nem de ser o primeiro e nem de ser o último a utilizar ou tecnologias ou técnicas diferentes, né? Então, é sempre bom dar um tempinho, ver como é que é a evolução, médio prazo, tem problemas, não tem, como é que é o resultado. Então, é isso que eu penso. Eu estou na fase ainda observando. O ponto que eu percebo, assim, do Renúvel é o seguinte. A cirurgia fica um pouco cara. Então, com isso, você aumenta muito a expectativa do paciente. E isso acaba gerando, foi o que eu senti das pacientes que eu conversei aqui, que foi o problema. O gasto é muito alto, então a expectativa vai lá para cima e o paciente tive a sensação que fica chateado. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram qual que é o segredo para o enxerto de gordura durar no bumbum. Olha, tem muitos fatores aí. Basicamente, tem assim, inúmeras técnicas de preparar a gordura para colocar no bumbum. Em relação ao paciente, ele não tem muito o que fazer para melhorar o resultado, não. Isso está relacionado à genética do paciente e ao tipo da gordura. A gente tem a gordura pelo corpo, ela varia o número de células que a gente tem em algumas regiões. Então, tem áreas que tem muitas células por região, uma quantidade grande de células pequenas. Então, normalmente essa gordura, que é muito celular, é uma gordura que vai pegar muito melhor. Então, por exemplo, quando você precisa, paciente que não tem muita gordura e você tem que tirar de áreas como da coxa, por exemplo, é uma gordura ruim, porque é uma gordura que tem células grandes de gordura e poucas células. Então, morre uma célula, ali você perde muito do enxerto. E quando você tem uma gordura virgem, um paciente que nunca fez uma lipoaspiração, quando você consegue retirar a gordura do abdômen, por exemplo, em volta do umbigo, é a melhor gordura. Ela é muito celular, são células pequenininhas. Aí você pode perder algumas nesse caminho, mas várias vão sobreviver. Então, está mais relacionado a fatores genéticos. Claro, o trato da gordura, entre você tirar do paciente e preparar a gordura e recolocar, isso influencia mais do que qualquer coisa que o paciente possa fazer. Os pacientes sempre perguntam, doutor, quem fez abdominoplastia e lipoaspiração com enxerto no glúteo, mas e como é que eu vou deitar em cima do meu bumbum? Vai amassar? Não vai botar?
As gorduras entram, assim, o paciente fez uma abdominoplastia, não tem como dormir de bruços ou de lado nos primeiros dias. Então, tu vai dormir em cima do bumbum que recebeu a gordura ali. E a gordura entra no meio da própria gordura ou dentro do músculo do glúteo. Mas não tem problema deitar em cima dela, isso não vai fazer o paciente perder mais ou menos. Realmente é mais a parte genética e a forma de que é feita a colocação da gordura. O certo seria inventarem uma caminha especial, né, para deixar o bumbum de fora, né? Dá para Aquele fazer afundadinho. um afundado. Tinha uma mulher que tinha, acho que, uma prótese de mama, acho que não lembro se eram 2 litros ou 3 litros, que ela tinha um furo no colchão para encaixar a mama para poder dormir. Ela não conseguia dormir de outro jeito. Não lembro se era aquela boing boing, alguma coisa assim. E Meu aí tinha esse Deus, furo no colchão para poder dormir. de bruça. Ah, E pode enxertar gordura no interno das coxas para diminuir a flacidez? olha, pode, já fiz algumas vezes. Em si, dá para se usar em todas as regiões do corpo praticamente. Tá? Não tem restrição. Em alguns casos, ela ajuda o que eu costumo fazer em algumas pacientes com flacidez, por exemplo, no interno de coxa ou com celulites, além da subcisão, machucar um pouquinho a pele, fazer uma lipoaspiração um pouquinho mais superficial e injetar um pouco de gordura. Tá? Essa lipoaspiração um pouquinho mais superficial vai machucar a pele, vai aumentar a produção de colágeno ali. E aí um pouco de gordura para complementar essa área. Então, em relação à celulite, é algo interessante. Quando você faz a subcisão, machuca um pouco a pele por baixo e coloca um colchão de gordura ali para tentar proteger a pele da gordura que tinha irregularidade logo abaixo e formava a celulite, né? Uhum. O doutor. Então, Opa, desculpa, doutor. não, Te cortei. pode ser usado em qualquer lugar do corpo. Na mama tem. Então hoje a gente está complementando muito cirurgia da mama com gordura. O rosto e glúteo são os dois principais. Uhum. E nos lábios, esse enxerto de gordura tem bons resultados? Tem, olha, porque além de dar um pouco de volume, uma parte das células jovens que tem na gordura, elas aumentam a qualidade da pele, ou a qualidade da mucosa nos lábios ali, então tem um resultado bacana. Quase todos os pacientes que eu opero de face sempre tem bastante preenchimento de gordura, lábio, pálpebra inferior, no bigode chinês, na maçã do rosto, em várias áreas. Mas é bem bacana. Diferente do ácido hialurônico, ele não é tão preciso. O ácido hialurônico é um produto bem delicado, que você consegue fazer um contorno do lábio, fazer um desenho do arco de Cupido, que é essa área aqui. A gordura é mais grosseira, você não consegue aplicar ela pontualmente ali como o ácido hialurônico, mas ela tem um resultado bem bacana e bastante duradouro. Uhum. Gordura nos lugares certos é ouro, né? É mais ou menos isso aí, tem que aproveitar. Antigamente todo mundo queria jogar fora, hoje aproveitar tudo. É. O doutor indica fazer cirurgia tripla? Bom, eu faço com muita frequência. Tem que ter um bom pré-operatório, tem que selecionar os pacientes, tá? E obviamente uma que acelerem o processo. Ficou sem som. Oi, desculpa, entrou uma ligação aqui. Então tem que ter uma boa equipe, Tá um bom baixo o anestesista. volume. Acho que as meninas também não estão me escutando. Estão ouvindo agora? Bem baixinho. Vê se melhorou. Uh-uh. Não? Então tá Experimenta falando tirar o baixo. fone e só abaixa um pouco o meu som. Tá, Talvez seja peraí. isso. Como é que tá agora? Ainda tá baixo. Acho que deu interferência. Você puder falar então um pouquinho mais alto?
Alguma mudança aí? Eu não sei, minhas estão ouvindo, eu tô ouvindo bem baixinho. Estão ouvindo? Aham, agora deu. Tá dando eco? Tá um pouquinho, mas acho que não tem problema da eco. Faz mal, acho que se eu não ouvir a voz do doutor. Vê se agora melhorou o eco. Oi, melhorou. Melhorou o eco? Aham. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, cirurgia tripla é um pouquinho mais cansativa para nós, mas para vários pacientes é uma forma de poder resolver tudo de uma vez, né? Então, tem que fazer num tempo razoável, não costumo passar nunca de 6 horas. Só faço cirurgia que eu consigo terminar entre 5 e 6 horas no máximo. Tá? Aí a avaliação mais comum é mamoplastia com abdominoplastia e lipoaspiração. Essa é a principal Uhum. cirurgia tripla que os pacientes procuram, né? Perguntaram se existe algo para atenuar a flacidez da papada e pediram que o doutor falasse sobre a cirurgia pós-operatório, cicatriz. Tá. Bom, da flacidez da papada, o principal tratamento realmente é o lifting facial, tá? Tem alguns casos de alguém que tem pouca flacidez e que tem um queixo retraído, que às vezes quando você projeta o queixo, tanto com preenchimento, com prótese ou avançando o osso, você consegue resolver a flacidez. Flacidez pequena, tá? E óbvio, você tem que ter esse ponto de ter um queixo retraído. Aí seria uma alternativa. Além disso, aí teria tratamentos tipo o Ultraformer, que vai enrijecer um pouquinho a pele, mas é a área mais difícil do rosto. Hoje, que eu falo o dia inteiro de harmonização facial, botox, preenchimento, todos esses tratamentos, mas a área do pescoço é a mais limitada. Tá? Quando realmente a pele fica flácida, a alternativa é o lifting facial. Então, que é uma cirurgia que dura mais ou menos 3 horas, tá? Eu costumo dizer para os pacientes de recuperação, eu deixo internado um dia, libero no dia seguinte para casa. A recuperação habitualmente, assim, com uma semana o paciente consegue retornar um pouco das atividades do dia a dia. Com 15 dias, ele já está praticamente, não dá para perceber que operou. Já com 15 dias eu libero para trabalho, o paciente sai na rua, tem um pouquinho de roxo pelo pescoço, mas já é pouca coisa e as pessoas já não percebem mais que ele fez a cirurgia. Já retirou todos os pontos com 15 dias, é uma cirurgia que não dói, praticamente zero de dor, o paciente não reclama nada de dor. Mas, assim, flacidez considerável do pescoço Desculpa. é a única alternativa. Desculpa. Sempre me ataca a rinite quando eu vou fazer live. E onde que fica a cicatriz da lipo de papada? Quer dizer, do lifting facial de papada, no caso. Tá. Só a lipo, para quem realmente tem um excesso de gordura, a cicatriz é um pontinho muito pequeno aqui no pescoço e, dependendo, um furinho atrás da orelha. É quase invisível. Isso só para lipoaspiração, seria para quem não tem flacidez, mas tem muita gordura. Tá? Quando tem flacidez e vai fazer o lifting, a cicatriz também é pouco perceptível, mas ela margeia a orelha, na parte anterior, ela vem de dentro do cabelo, ou margeando o cabelo aqui na frente, aí dá a volta na orelha e vai por trás aqui e entra no cabelo também. Então, no geral, eu mal costumo discutir muito com os pacientes que querem fazer essa cirurgia sobre cicatriz, porque é muito difícil essa cicatriz não ficar excelente. Uma cicatriz pouquíssimo perceptível. Tá? É bem raro ela ficar visível. Mesmo de perto, olhando, você tem que prestar bem atenção para ver a cicatriz. Depois de 6 meses, ela parece que desaparece.
Uhum. Até porque são mulheres mais velhas que fazem essa cirurgia, né? E elas têm menos colágeno, quanto menos colágeno, melhor a cicatrização, né? Algo assim. Quanto, digamos, mais fina a pele, no geral, é uma cicatriz menos intensa. E quanto mais idade, também você tem uma reação inflamatória menor e uma cicatrização habitualmente melhor. Às vezes você vê pacientes com bastante idade, 70 anos, fazem alguma cirurgia, parece que a cicatriz desaparece. Você não consegue ver direito a cicatriz. Os pacientes mais jovens têm uma reação inflamatória de cicatrização maior, então tem uma tendência um pouco maior a desenvolver cicatriz hipertrófica, por exemplo, que é aquela cicatriz avermelhada. Mas o lifting, voltando, em média, se começa, se a partir dos 40 anos, para quem está incomodado, já é uma idade de início. Mas, normalmente, 45, 47 é quando os pacientes procuram mesmo essa cirurgia. Uhum. Obrigada. Perguntaram assim, que a minha ela fez mastopexia há 12 anos e vai trocar a prótese dela esse ano. Ela precisa refazer a masto? Aí vai depender se ela está satisfeita com a mama dela, aí pode ser só a troca da prótese. Não precisaria refazer a mastopexia. Mas se ela está achando que a mama caiu, cedeu, aí não tem alternativa. De qualquer forma, são as mesmas cicatrizes. Não é feita nenhuma cicatriz nova. Quem já tem uma mastopexia, as cicatrizes não aumentam ou aparecem cicatrizes em lugares distintos. É a mesma cicatriz e pronto. Uhum. Mas se precisa retirar a pele ou não, depende da satisfação dela com a mama. Uhum. Obrigada. Perguntaram o que o doutor acha da mini abdominoplastia. Olha, essa também é polêmica, sabe? O cirurgião plástico sofre muito com mini abdominoplastia, porque vários pacientes têm a sensação que é, sempre chegam pedindo, não, eu queria fazer uma mini abdominoplastia, mas é uma cirurgia que dá muita insatisfação, sabe? São casos selecionados, assim, eu diria, talvez a cada 100 abdômenes, tem umas 2 ou 3 mini abdominoplastias bem indicadas. Tá? Uma questão conceitual, que é um problema na mini abdominoplastia. Normalmente tem que ser para pacientes bem magras, que tem uma diástase, que é a frouxidão da musculatura bem pronunciada, mas que não tem flacidez de pele. Então são casos raros, sabe? Porque o problema é uma cirurgia que você tira pouca pele, né, porque é uma cicatriz pequena, então você retira pouca pele e você trata a frouxidão da musculatura. Quando você trata a frouxidão da musculatura, você diminui o conteúdo do abdômen, você aperta tudo lá dentro. Por consequência, a pele que cobre tudo isso vai acabar sobrando mais. Então, eu acabo deixando a mini abdominoplastia, principalmente para pacientes que não têm problema de flacidez de pele. O problema é só a diástase. Que aí, a mesma cicatriz da cesariana, você pode tratar o músculo de cima a baixo e pronto. Esse é um paciente que fica satisfeito. Você aperta a musculatura, ele ganha cintura, é, e resolve o problema do abaulamento, que é a paciente que parece que está gestante de 3, 4 meses, às vezes, por causa da fraqueza da musculatura. Mas, no geral, a mini abdominoplastia traz um grau de insatisfação bem alto. É raro o paciente ideal para essa cirurgia. Uhum. O que, o que é interessante é que ano passado eu fiz três cirurgias dessas, não é tão corriqueiro, eram pacientes que pensavam numa mini abdominoplastia, mas tinham uma flacidez, apesar de magras, tinha uma flacidez grande na parte superior do abdômen, do umbigo para cima. A parte inferior estava tranquilo. E eram pacientes que realmente não caberia fazer uma abdominoplastia e a mini abdominoplastia teria um resultado fraco. E como eram pacientes que tinham mastopexia, a cirurgia da mama, com a cicatriz grande de um lado a outro,
Então, eu acabei optando por fazer uma abdominoplastia reversa. Aí os pacientes ficaram bem satisfeitos. Não é uma cirurgia corriqueira, mas até essa semana atendi uma paciente que também precisava, seria a melhor pedida para resolver. Ela já tem a cicatriz, você praticamente junta as cicatrizes das mamas em cima e retira o excesso de pele. Então a cicatriz da mama aumenta um pouquinho, mas é a mesma cicatriz que o paciente tem. Uhum. E o doutor indica a correção da diastase depois da gestação? Ou a paciente pode fazer antes de gestar também? Quem já tem. Eu tinha muito medo de fazer abdominoplastia em pacientes que poderiam ter filhos. Sempre escutava que estava problema na gestação e Sim. tal, quando eu estava na residência. E logo que eu terminei a residência, aí começo a operar daqui e dali. Eu opero muito, muito paciente de fora do país, principalmente de Angola. Eu vou para lá com frequência e tenho vários pacientes de lá. Legal. E aí me apareceu a primeira paciente me avisando, doutor, tô grávida. Daí eu fiquei super preocupado. Daí fui levantar uns artigos para dar uma olhada. Não tem muita publicação a respeito disso. Bom, fiquei preocupado e tal. Vi alguns artigos que tranquilizaram. E aí a paciente teve filhos sem problema. Tinha operado a mama e o abdômen. Ela amamentou com problema nenhum. O filho nasceu, tudo tranquilo. E depois começaram a pipocar vários casos. Assim, devo ter tranquilamente umas 20, 25 pacientes hoje que tiveram um filho depois de fazer uma abdominoplastia. No geral, eu até digo que eles perderam um pouco do resultado da cirurgia, se mantiveram muito bem. Claro, algumas até refiz, mas na média os pacientes ficaram bem. Então, claro, eu sempre discuto isso com o paciente que tem um grau de diastase razoável. Pô, você vai ter mais filhos? Daqui quanto tempo? Olha, não, pretendo ter daqui 5, 6 anos, isso está me incomodando muito. Bom, eu não vejo problemas de corrigir nesses casos. Uhum. Mas quem pretende ter filho mais próximo, aí eu sempre oriento, olha, melhor ter o filho antes e depois a gente resolve tudo. Uhum. Perguntaram se pode mudar a prótese que está acima do músculo para abaixo do músculo sem fazer mastopexia. Pode ser feito. Aí cai a mastopexia, basicamente, ela em si não tem relação com a prótese. A mastopexia, que é a cirurgia da retirada de flacidez de pele da mama, ela pode ser feita com ou sem a prótese de mama. Então, uma paciente que esse caso seria abaixo do músculo e quer passar para cima ou o contrário? Ela está acima do músculo e quer passar para baixo do músculo. Tá. Se ela hoje gosta da mama, mas quer ter o efeito da prótese abaixo do músculo, não teria problema nenhum. Pode ser feito sem a mastopexia, contanto que ela não tenha flacidez de pele. Se ela tiver flacidez, não é algo que eu recomendo só fazer a troca. Porque normalmente a prótese do músculo, a prótese abaixo do músculo, vai ficar um pouquinho mais alta. Então, se ela tiver flacidez, vai ficar um pouco estranho. Uhum. E no caso, quem tem abaixo do músculo ou do all-plane pode mudar para subglandular? Também pode, sem problema nenhum. De vez em quando tem paciente que quer, olha, eu quero uma prótese mais marcada, e eu acho que ela fica um pouquinho escondida abaixo do músculo. Também eu quero aquele efeito bola mais intenso. Aí é uma alternativa. Uhum. Obrigada, Não tem problema doutor. nenhum a mudança dos planos. Aí pode ser feito sem problemas. Uhum. E no caso, esse músculo que foi cortado, ele tem que ser reconstruído ou pode deixar a cápsula lá? Bom, a parte que está abaixo do músculo, normalmente não se forma cápsula ali nessa área. A cápsula se forma mais na parte onde não está embaixo do músculo. Tá? O que normalmente nós fazemos numa troca, quando retira a prótese de baixo do músculo para passar para cima do músculo, a gente refixa o músculo peitoral na posição dele. Então, da parte da cápsula, a gente não tem problemas, porque não costuma formar cápsula ali nessa área. Então, a gente troca a prótese, solta o
músculo todo, estica ele até a posição e dá alguns pontos para fixar ele no lugar. Tá? É muito difícil, às vezes, é uma cirurgia que, quando o músculo é muito liberado, e ele perde as aderências dele, é muito difícil corrigir isso. Então, a paciente que a prótese migra lá para a lateral do tórax, fica muito lateralizada, é muito difícil de resolver esse problema. Então, uma alternativa que eu uso com frequência, quando eu pego casos assim, realmente é passar a prótese para cima do músculo, para fazer uma nova loja, onde ela possa ficar bem posicionada. Nesses casos, eu até gosto de prótese de poliuretano e fazer essa troca, porque o plano submuscular, se ele foi mal preparado em alguma cirurgia, quando ele perde as aderências ali do músculo, é muito difícil dar pontos e fixar ele no lugar de volta para ele manter a prótese bem posicionada. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram de onde pode tirar a gordura para injetar no bigode chinês. Bom, pode ser do corpo todo, duas áreas bem interessantes, em volta do umbigo e do joelho. Tá? É uma área, normalmente quem vai injetar gordura no bigode chinês está fazendo um procedimento em consultório, algo menor. Então, duas áreas bem práticas, em volta do umbigo e no joelho. O joelho tem uma gordura muito boa também, bastante celular, e é de fácil acesso, uma posição boa para fazer ali, para retirar a gordura. Então, são as duas que eu recomendo sempre. Confesso que quando eu faço isso em consultório, eu sempre dou preferência para o joelho, porque é muito tranquilo ali para retirar. Ah, joelho gordinho, então tem solução. Parte interna ali do joelho, para quem se incomoda, dá para fazer lipoaspiração ali também. Uhum. Eu sou magrinha, eu tenho joelho gordo. Que coisa engraçada. A genética põe a gordura onde ela quer, não tem como lutar contra ela, não. Uhum. Ai, também tem umas bochechas. Doutor, perguntaram aqui se dá pra fazer o lifting só no pescoço. Foram duas meninas que perguntaram isso. Dá. Mas o que acontece é o seguinte, a cirurgia, a parte que corrige o pescoço, da que corrige o rosto, é tão próxima que é muito raro você ter um paciente que precise especificamente do pescoço, sabe? No geral, você está mexendo ali, é tão próximo da área para levantar um pouquinho o rosto, que é muito difícil a gente fazer só o pescoço. Mas, às vezes, pacientes muito jovens, que têm uma queixa de flacidez grande no pescoço, pode estar indicado mexer só no pescoço. Uhum. Perguntaram necrose na areola. O que fazer para melhorar? Bom, olha, infelizmente, às vezes, isso vai acontecer. Principalmente em dois casos que a gente vê mais necrose de areola, tá? São mamas muito grandes, em que a distância da areola, a distância do ponto que você tem que subir a areola é a partir de 10 centímetros. Então, você define para a cirurgia um ponto onde a areola vai parar. E quando você vê a distância, essa areola está distante em torno de 10, 12, 14 centímetros, a chance aumenta bastante. Tá? E mamas secundárias, às vezes, então, principalmente mamas muito grandes que fizeram, mama redutora, são mamas que têm mais chance de ter uma necrose de areola. Aí, o principal está relacionado ali ao momento cirúrgico, tá? Se programar ao máximo e às vezes não tentar exagerar em mamas muito grandes. Se você tentar pôr a areola muito alta ou na posição ideal, às vezes você vai forçar a vascularização e vai acabar perdendo a areola. Então, nesses casos, às vezes você conversa com o paciente, olha, tua mama não vai ficar tão montada, tão levantada, a gente vai reduzir um pouquinho a chance aí de perder as suas areolas. Normalmente são casos que realmente o que vai aliviar para o paciente mesmo é retirar o excesso de peso da mama.
Mas aí tem, para quando começou a evoluir, viu, nos primeiros dias que vai ter uma necrose, aí tem uma série de coisas que podem ser feitas que, assim, ajudam, não são 100% comprovadas, mas a gente tenta alguns medicamentos que aumentam a vascularização sanguínea, que fazem as artérias dilatarem um pouquinho. Câmera hiperbárica é uma alternativa também. Essas são as duas principais coisas que a gente usa. Mas, no geral, o que acaba acontecendo é você tem a perda do tecido e vai fazendo curativos, e curativos. Para o paciente é desesperador. Então, para nós também, a gente fica com o coração na mão sempre que isso acontece. E aí é tempo e paciência, e confiar no médico e fazendo curativo, até que chega num ponto, às vezes nem precisa fazer nenhuma cirurgia para reconstruir, quando não é uma perda 100%, na média fica um resultado bem justo, que com alguma micropigmentação já resolve, né? O problema são nas perdas muito grandes, assim, de 100%, que aí você perde o mamilo. Esse é mais trabalhoso. Aí, normalmente a gente precisa de uma cirurgia para reconstruir. Mas o segredo nesse momento é confiar no médico e muita paciência. Aqui perguntaram assim, eu fiz, mas não costurou o músculo, então não vou ver resultado, apenas uma cicatriz? Não entendi esse comentário. Ela fez uma abdominoplastia sem costurar o Ah, na músculo, é isso? diástase. Acho que foi. Bom, existem casos de pacientes que não têm diástase, mas têm flacidez de pele que precisa de uma abdominoplastia. É bem raro disso acontecer, sabe? No geral, a abdominoplastia vai fazer a retirada da pele, vai apertar o músculo e se tem muita gordura também vai retirar a gordura. Mas às vezes pode ter algum caso de uma paciente, o que é comum às vezes, tem algumas pacientes jovens com um certo grau de obesidade que querem que o médico prefere, até faz uma abdominoplastia sem apertar o músculo por causa de gestações, possibilidade de gestações próximas, assim, né, num tempo não tão longo. Aí, às vezes, o médico prefere não fazer o ajuste do músculo. São pacientes normalmente que não tiveram filho ainda, mas têm uma flacidez grande porque perderam muito peso, nesse efeito sanfona, engorda, emagrece. Ou, às vezes, tem pacientes que têm problemas pulmonares, que se você apertar a musculatura, isso aumenta a pressão dentro do abdômen e atrapalha a respiração de alguns pacientes assim. Mas são casos mais raros, não é o dia a dia, não. Uhum. Perguntaram como fica a mama e mastectomia preventiva. Com o uso de prótese fica muito diferente de uma cirurgia estética? Um pouco. A mastectomia preventiva, profilática, uma cirurgia que foi um pouco abandonada, sabe? Que entrou muito em moda por causa da Angelina Jolie, se não me engano, que acabou optando por isso, mas é uma cirurgia que dava um pouco de problema e se demonstrou não resolver tanto os casos de câncer, porque é uma cirurgia que, teoricamente, você tem que tirar toda a glândula mamária. E é muito difícil você retirar absolutamente tudo. Sempre vão sobrar algumas, na realidade, eu ia dizer células, mas sobra muito mais do que algumas células. Sobra milhares de células da glândula mamária. E essa cirurgia dava problemas porque, às vezes, você excedia na quantidade de retirada e se aproximava muito da pele. Então, às vezes, retirava toda a glândula e a gordura que está próximo da pele, isso faz alguns machucados, às vezes faz necrose de pele, abre alguns buracos ali. Então, aí você põe a prótese, mas as pacientes muito magras, aí que perderam a mama toda nessa cirurgia, normalmente vão ter um resultado estético desfavorecido, porque não tem cobertura, né? A glândula foi toda embora, então você fica com a prótese abaixo do músculo, mas mesmo assim, às vezes fica muito visível, né?
Então, não é mais uma cirurgia recomendada hoje em dia, é mastectomia profilática. O pessoal não tem feito, não. Obrigada. É normal sentir a prótese ao tocar na mama? A prótese é por cima do músculo. É muito comum, sabe? Principalmente na parte de baixo, chama de polo inferior. A prótese costuma ficar mais próximo da cicatriz ali, e é uma área um pouquinho mais magra. Principalmente se for uma prótese grande para o tamanho da paciente. Quando é uma prótese que está adequada para o quanto ela tem de glândula mamária, ela vai ficar escondida. É pouco perceptível a palpação, mas é muito comum. Com frequência, o paciente, às vezes, uns meses depois da cirurgia, liga desesperado: doutor, senti um caroço aqui embaixo. Normalmente eu já sei, foi palpar um pouquinho a mama e sentiu a borda da prótese e entra em desespero mesmo. E fala: não, fica tranquilo, provavelmente é só a borda da prótese que você palpou, passa aqui no consultório, a gente te avalia, mas isso é super comum. O paciente, um dia para o outro, nunca encostou direito na mama, aí toca, sente a prótese e liga desesperado que achou alguma coisa estranha. É uma coisa comum. Perguntaram se pode trocar a prótese nos seios por gordura injetada. Agora está se utilizando muito gordura na mama, mas os resultados ainda não dá para substituir, assim, fazer um aumento mamário considerável com gordura. Tá? Quais são os momentos que a gente tem usado mais gordura? Então, pacientes mais magras têm se complementado um pouquinho a cirurgia, coloca a prótese, coloca um pouco de gordura em algumas áreas, às vezes na área central aqui para marcar um pouquinho mais, que a gente chama de clivagem da mama. E algumas pacientes que querem retirar a prótese, então às vezes a gente complementa um pouco com gordura para não perder todo o volume. Pacientes que têm uma prótese pequena e um mínimo de flacidez, mas por algum motivo querem retirar a prótese, aí é uma indicação boa. A gente tenta compor um pouquinho do volume para a mama não cair tanto com gordura. Mas fazer um aumento grande, assim, a gordura ainda não resolve. Obrigada. Perguntaram se pés de galinha já tem alguma solução cirúrgica. O pé de galinha, o principal tratamento é o botox preventivo. Quem começa cedo, em torno dos 30 anos, normalmente vai aliviar muito o pé de galinha. Cirurgicamente, a gente tem como fazer uma lesão no músculo. Tá? Você machuca o músculo, que é o que causa o pé de galinha, é a movimentação do músculo aqui. Então, na cirurgia da face ou da pálpebra, você pode fazer microlesões para ele perder a força. É a mesma coisa aqui, as rugas da testa, você machucar o músculo da testa para que ele não movimente tanto. E com isso, cause menos vincos. Cirurgicamente, essa seria a opção. Claro, e com a cirurgia do rosto, esticar um pouco a pele, para quem já tem muita flacidez aqui nessa área do pé de galinha. E o que acontece com os pacientes que acabam tendo, não sei se é intolerância ao botox, ele não faz mais efeito, não sei se essa palavra é certa. Olha, esse é um problema sério hoje, sabe? O que acontece, a gente tem algumas marcas de botox, digamos, de toxina botulínica, mas hoje, como tem uma gama muito grande de profissionais aplicando, tem muita gente não habilitada também. E o botox é um produto, a toxina botulínica é um produto que tem que ser muito protegido de temperatura. O uso dele, você tem que preparar o produto e usar muito rápido. Não pode deixar o produto esperando uma semana para aplicar em outro paciente. E aí o que acontece? Então, nesse excesso de profissionais, a gente vai ter muita gente que vai usar o produto que já está um pouquinho velho e tal. Então, você vai ter um resultado pior e vai fazer o paciente desenvolver uma intolerância. Porque, em certo ponto, ele funciona tipo uma vacina. Quando você aplica, isso fica no teu organismo 6 meses.
apesar do resultado visível, não é de 6 meses. Eu falo para o meu paciente, olha, você não pode reaplicar antes de 6 meses, mas em torno de 4 meses você já não vai mais estar percebendo o resultado. Então, os problemas são o produto mal trabalhado, mal protegido e reaplicações muito frequentes. Nisso você aumenta muito a resistência dos pacientes ao Botox. Chega ao ponto, às vezes, de você ter que, para alguns pacientes, você tem que orientar que eles fiquem pelo menos 2 anos sem aplicar, para fazer uma lavagem em si, tá, dos anticorpos contra a toxina botulínica, para daí voltar a aplicar e ter um resultado mais interessante. Então, isso seria a resistência ao Botox. E aí tem muito paciente que vem aqui no meu consultório e fala, eu apliquei tem 3 meses, eu queria aplicar de novo porque já passou o efeito. Então, se eu saio aplicando nesse paciente, ele vai desenvolver uma resistência grande, vai cada vez durando menos, porque o organismo vai ficando mais resistente. Então, o ideal é sempre esperar 6 meses, mesmo que já passou todo o efeito, mas não tem jeito. Espera 6 meses e reaplica depois que completa esse período. Uhum. E no caso, a gente falou de rugas, né? Por exemplo, quem tem rugas na testa, já as mulheres mais idosas, pode preencher com ácido hialurônico essas rugas? Pode. Quando já está marcado, muito intenso, aprofundou na pele, aí uma alternativa é preencher. A testa é uma área um pouquinho perigosa, tem que fazer um preenchimento com bastante cuidado, tá? Principalmente nessa área mais central aqui, uma área bastante perigosa. Mas pode, porque depois que a pele já está vincada, que ela amassou, está muito profundo, o Botox ameniza, mas não vai fazer, não vai suavizar tanto a ruga. Aí você pode preencher para fazer ela suavizar mais. Por que o doutor disse que é mais perigosa essa região aqui? Essa área aqui da testa tem algumas conexões de artérias e veias com algumas artérias dentro do nosso crânio aqui, que principalmente comunica com uma artéria que vai para o olho. Então, essa é uma região que, às vezes, se o produto entrar em um vaso sanguíneo, ele pode retornar até um momento que a pressão dentro da artéria vence, o produto é aplicado com uma certa pressão, ele entra na artéria, ele vai, um momento ele para, e o sangue que está bombeando empurra ele para frente. E ele acaba indo sempre para as áreas de menor pressão sanguínea. E aqui a gente tem uma artéria aí que vai para dentro do olho. Então, essa área aqui tem essa comunicação. E isso pode parar lá dentro do olho e aí é um desfecho bem ruim, que é até cegueira, por exemplo. Nossa, bem arriscado. O doutor prefere abdominoplastia ou só lipo? Não, eu costumo indicar para os pacientes, eu vou girar o telefone, vou colocar no carregador. Ups. Essas são coisas bem distintas, tá? A lipoaspiração vai tratar basicamente o excesso de gordura. Tá? Se esse paciente tem flacidez de pele, aí você vai precisar de uma abdominoplastia, possivelmente. Tá? Não tem como, elas se associam, mas uma não substitui a outra. Cada uma serve para uma coisa. A abdominoplastia tira o excesso de pele e trata a musculatura, e a lipoaspiração retira o excesso de gordura. Então não tem como escolher uma ou a outra. Uhum. Quem tem histórico de muitas alergias tem maior risco de rejeição? Não. Você diz rejeição de prótese, né? Eu acho que talvez seria de Botox. De Botox? Não teria risco de maior rejeição, não. Não está muito relacionado a alergista, mas ao sistema imune, aí, a formação de anticorpos mesmo. Uhum. Para quem já fez abdominoplastia e quer refazer a cicatriz, tem um bom resultado?
Normalmente tem. O que acontece? Na cirurgia, na abdominoplastia, a gente estica bastante, tira todo o excesso de pele. Então, que tem uma cicatrização mais, não tão intensa, mais fina, às vezes essa cicatriz pode alargar um pouco. E uns meses depois, 6 meses depois da cirurgia, puxa, minha cicatriz ficou larga. Se não foi nenhum problema, uma cicatriz hipertrófica ou queloide, você refazer a cicatriz, normalmente vai ficar uma cicatriz bem bacana, porque o excesso de tensão da pele já passou, aquela pele já relaxou, então você retira só a cicatriz e refaz. No geral, fica muito boa. Uhum. E sobre a abdominoplastia secundária? Bom, aí normalmente vão ser dois casos, ou pacientes que engravidaram depois de uma primeira abdominoplastia, ou pacientes que engordaram muito. Tá? E é muito comum, pacientes pós-bariátricos, também eles têm uma pele muito elástica. Então, eu tive alguns casos que eu fiz a abdominoplastia no paciente pós-bariátrico e, olha, é impressionante. Alguns meses depois, você tem a sensação que já dava para fazer outra abdominoplastia neles. Mas não tem problema. Isso pode ser feito. Para quem precisa, a alternativa é essa. Pode se refazer sem problema nenhum. Uhum. A questão da alergia ali era sobre prótese de silicone, mas já a gente respondeu de botox, tudo bem comigo. Em relação à prótese de mama, não tem nenhuma relação com pessoas mais alérgicas. O que está na moda agora, que se fala um pouquinho, é da síndrome ásia, que assim, os pacientes que têm doenças reumatológicas, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, esses pacientes têm uma chance um pouquinho maior de desenvolver a síndrome ásia, que assim, ainda é bastante confuso. É difícil o diagnóstico, tem inúmeros sintomas, mas seria enquadrado como uma doença reumatológica, mas não teria relação com alergias, assim, principalmente alimentares e de pele. Uhum. Perguntaram se é possível não se adaptar à prótese muito lisa pela mobilidade. Ah, não, a prótese lisa voltou agora, foi bastante utilizada anteriormente. A gente tinha um problema grande de mobilidade da prótese, tá? Ela é basicamente feita para se utilizar abaixo do músculo, acima do músculo ela é de difícil controle, tá? De posicionamento. Aliás, não é lisa, a gente chama de nanotexturizada ou microtexturizada hoje. Você olhando, ela até parece lisa, mas ela não é totalmente lisa. Mas ela se comporta como uma prótese lisa. E realmente os cirurgiões voltaram a se adaptar agora com o retorno dessas próteses aí de comportamento das próteses lisas, todo mundo teve que fazer uma readaptação do uso aí, de como encaixar ela direitinho para que não tenha a movimentação. Então, uns 3, 4 anos atrás, a gente teve muito problema de prótese rodando, migrando de posição. Agora acho que já todo mundo se adaptou aí à nova tendência. Pediram para o doutor perguntar, desculpa, pediram para o doutor falar sobre a cirurgia de pálpebra. Quanto tempo ela dura e como que é o pós-operatório? Tá. Bom, cirurgia de pálpebra, então, uma cirurgia que leva mais ou menos 1 hora de cirurgia, tá? Então é uma cirurgia rápida, você não fica internado, pode operar e ir embora na sequência. Tem um resultado bem bacana, com uma durabilidade longa. Normalmente os pacientes se sentem satisfeitos por uns 10 anos, tá? Bastante tempo. Qual que era o restante da pergunta? Retorno às Sobre o atividades? pós-operatório. Ah, tá. Pós-operatório. Então é uma cirurgia indolor também, tá? Não dói nada. O paciente opera e tem a sensação de que não fez nada. E retorno às atividades, eu libero normalmente com 1 semana. A parte chata é o roxo, que fica até uns 10, 12 dias. Aí ele começa a ceder bem.
tá? Mas para quem trabalha com público, recebe clientes, essas coisas, às vezes o roxo pode assustar um pouquinho. Mas, assim, eu libero em torno de 3 dias, o paciente já pode dirigir, é, e atividades de escritório, realmente, assim, 3, 4 dias já dá para fazer. Quem lida com computador, essas coisas, telefone, papelada, dá para trabalhar já. Quem não tem tempo quem não pode ficar uma semana em casa. Uhum. Doutor, agora que eu vi que já passou nosso tempo de 1 hora, o doutor quer responder? Tem mais 2 perguntas aqui. Não, posso responder sem problemas. Uhum. Porque senão a nossa live dura 4 horas, porque agora não tem mais lógica de 1 hora, sabe? Mas respondo sem problema nenhum. Todos os seios com próteses caem depois de um tempo. Qual seria o tempo e qual o tamanho adequado a colocar para evitar a cair? O tamanho adequado é sempre o menor tamanho necessário para atingir a vontade da paciente. Mas, no geral, todas as mamas vão cair um dia. Pode ser que pacientes muito magras, que não tenham glândula mamária, passem a vida toda sem a mama cair. Mas é raro. Na média, em algum período da vida, pós-amamentação ou pós-emagrecimento, a mama vai ceder. Claro, quanto maior a prótese, mais rápido isso vai acontecer. Não tem milagre nisso aí, não tem jeito. Então, o ideal é sempre tentar utilizar a menor prótese necessária para o paciente ficar satisfeito. Esse é o segredo e trabalhar, sempre explicar para o paciente, olha, vão ter peles e peles, então não tem como definir um prazo. Essa semana vi no consultório uma paciente que eu coloquei prótese há 12 anos, a mama dela estava bonita, ela não teve nenhuma variação de peso, não engravidou nesse período, estava tudo jóia, super tranquilo. Mas você vai ter pacientes que com 3, 4 meses, por incrível que pareça, a mama começa a ceder. Então, vai variar com a pele de cada paciente, a espessura da pele, principalmente, e a elasticidade. Tá? Mas não existe uma regra. Cada paciente é uma paciente. Aí você tem que olhar e o importante é saber prever e explicar para o paciente. Isso aí também vai entrar naquelas... quando que a gente define para uma prótese abaixo do músculo ou uma prótese acima do músculo, a gente também usa esses dados aí, a sensação do tipo de pele de cada paciente. Uhum. Por que a barriga fica com formato bola depois da abdominoplastia, mesmo que o paciente seja magro? Um formato bola? Não entendi muito bem a pergunta, Mari. Será que foi porque não foi corrigida a diastase? Olha, talvez o que ela está querendo perguntar é que fica com o corpo meio quadrado, será? Perde a cintura? Será que é isso? Pode ser. Ou será que é o estômago alto? Pode ser estômago alto. Pode ser isso. Bom, estômago alto, basicamente, as pacientes que têm gordura visceral, que é aquela gordura interna, a gordura que está junto do estômago, do intestino, é uma gordura que a gente não consegue tratar na cirurgia. A gente só pode retirar a gordura que está abaixo da pele. Essa a gente faz a lipoaspiração antes da abdominoplastia e retira. Mas a gordura visceral é ela que causa esse abaulamento, que é o famoso estômago alto. Então, por mais que a gente aperte a musculatura, é que nem você ter uma bexiga que já está cheia, se você apertar um pouquinho ela quase não comprime. Então, se tiver muita gordura visceral, é como você ter uma bexiga cheia. Por mais que a gente tente dar os pontos ali, a gente não consegue fechar essa musculatura e diminuir o conteúdo do abdômen, porque não tem espaço para apertar isso e jogar o abdômen lá para dentro. Então, talvez seja essa a queixa dela. Isso hoje é muito comum. Então, a nossa alimentação atual é um pouquinho desregrada, a vida de todo mundo é corrida, então faz um lanche aqui, um lanche ali,
e você acaba acumulando essa gordura visceral, que é mais comum nos homens, que é a famosa barriguinha de chope, que a gente Nossa. fala no nome. Se você bate com o dedo na barriga ali de um homem que tem aquela barriguinha de chope, se bater forte, o dedo quebra, porque é tenso, aquilo é bem. Então, essa é a famosa gordura visceral, porque ela está abaixo do músculo e deixa aquilo muito abaulado. Isso é importante filtrar o paciente que vai fazer abdominoplastia. Se você não explicar isso para ele antes, olha, ou você perde essa gordura, coisa que é difícil, é uma gordura resistente, ou a gente te opera e você perde depois, mas você tem que saber que se você não perder, o teu estômago vai ficar, você vai ficar com o estômago alto. Uhum. É... Possivelmente é isso que ela perguntou. Oi? Possivelmente é isso aí que ela tenha perguntado. Uhum. Perguntaram qual o tempo de satisfação com abdominoplastia e mastopexia com prótese. Tem um período? Olha, os pacientes que não têm essa parte corporal vai ser muito variável, porque o paciente pode engordar, emagrecer ou engravidar. E isso afeta muito o resultado da cirurgia. Diferente, por exemplo, de uma cirurgia do rosto, que a gente costuma dizer que o período de satisfação é 10 anos. Tanto para uma pálpebra quanto para a cirurgia do rosto ou um nariz, que são anos e anos, a vida toda. Mas as cirurgias corporais estão muito relacionadas aos hábitos do paciente. Então, o paciente que está no peso ideal, faz uma abdominoplastia ou faz a mama, ou uma lipoaspiração, se ele manter os cuidados, atividade física e não engordar ou emagrecer, o resultado vai longe. Uhum. É possível desfazer. A mama já não varia tanto com isso, mas em relação ao ganho e perda de peso. Mas está mais relacionado aí à pele. Aí mesmo mantendo o peso, às vezes com o envelhecimento, a mama pode ir caindo bastante com uma prótese grande. Uhum. É possível desfazer um enxerto que foi feito no glúteo? Desfazer? Isso. É possível. De vez em quando tem gente que se queixa que o bumbum está grande demais e dá para fazer um pouco de lipoaspiração. Não tem problema não. Uhum. Eu fechei os comentários porque senão vai até às 10. Queria agradecer ao doutor pela live, adorei, surgiram bastante perguntas diferenciadas. E obrigada também às meninas que participaram da live. Bom, tá bom, agradeço a participação de todas aí, perguntas boas, e eu sei que esse é um assunto que realmente mexe com o imaginário de vocês aí, principalmente das mulheres, e dúvidas é o que não faltam. E foi um prazer estar com vocês, quando quiser, estou à disposição. Imagina, obrigada, doutor. E só para falar, o doutor é do Instituto Pitangui e também atende em Curitiba, né? Que isso é importante, que eu mesma, quando fui fazer a minha cirurgia, eu estava pesquisando por cirurgiões que estudaram lá no Instituto, porque de lá só saem os melhores. Que bom, obrigado pelos elogios aí, a escola é muito boa, tem 60 anos praticamente formando cirurgiões plásticos aí, e espero que a gente continue por mais alguns ainda. Obrigada, boa noite. Vou deixar lá e salve. Tchau! Boa noite, tchau, tchau. Obrigado pela participação de todos.